Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou o professor Danilo e hoje nós vamos dar continuidade na aula sobre redemocratização. Na última aula a gente parou quando o Getúlio se suicida, na madrugada de 24 de agosto de 1954. E aí é uma comoção social muito grande. Muitas emissoras de rádio são invadidas, principalmente aquelas que apoiavam Carlos Lacerda. Nessa situação, Café Filho vai assumir a presidência da República, já que ele era o vice de Getúlio Vargas. Só que nessas condições eles eram antagônicos, eles eram diferentes. Getúlio, enquanto defendia o nacionalismo, já o Café Filho ele era aberto à questão dos capitais estrangeiros. E aí ele cria uma medida para fazer com que esses capitais entrem no país. Mas o grande boom dele, a grande repercussão, ele vai dar continuidade à democracia, ou seja, ele vai fazer com que haja a campanha eleitoral de 55. Aí nessa questão nós temos os candidatos. Juarez Távora, que era um representante da UDN, e aí no caso ele era um crítico fervoroso a Getúlio Vargas. Nós tínhamos o Plínio Salgado, é o mesmo da Ação Integralista Brasileira. Nós tínhamos os outros candidatos, que no caso Adhemar de Barros e o Juscelino Kubitschek, onde o Juscelino vence a eleição. Porém, diferente da eleição que nós temos hoje, que é 50% mais um, bastava ter um percentual maior de eleitores, que no caso uma maior quantidade de votos, que você era eleito. E aí o Juscelino ele vence essa campanha eleitoral. Aí no caso ele tem 36%, e foi muito acirrado, diferente da outra, que no caso da outra que eu quero falar, a oposição, onde Juarez Távora tem 30%. E aí no caso a UDN começa a questionar sobre a legalidade dessa eleição. Volto a falar, diferente de hoje que nós temos 50% mais um, na época não. Bastava eu ter uma margem maior de eleitores, uma margem maior de votos, que aí eu era eleito. E no caso quem foi eleito foi o Juscelino Kubitschek. Título de curiosidade, houve uma dobradinha aí. Juscelino Kubitschek e o João Goulart venceram, que no caso o Juscelino representando o PSD e o PTB, Juscelino e Jango fecham dobradinha, que no caso representando os partidos PSD, Partido Social Democrático, e o PTB, Partido dos Trabalhadores Brasileiros, que aí no caso Juscelino e o Jango. Há uma conturbação muito grande na política brasileira. E aí o que acontece? O Café Filho ele tem um problema de saúde, ele tem que ser afastado. E quem assume é o presidente da Câmara, que no caso é o Carlos Luz. E nessa questão ele é muito a favor de um golpe. Carlos Lacerda ele faz o que a gente chamou de fake news. Ele começa a propagar notícias de que o João Goulart, era associado ao comunismo e outro título de curiosidade. O Brasil, como o mundo, estava passando por uma conturbação que a gente vai chamar na história de Guerra Fria, que aí era o conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, ou seja, o socialismo contra o capitalismo. E aqui no Brasil também era muito forte essa disputa entre essa ideia de direita e a ideia de esquerda. O que acontece com isso? O Carlos Lacerda começa a acusar o João Goulart de estar tentando dar um golpe de Estado para aplicar a ideia comunista. E entendam que nenhum país no mundo foi comunista. O que eles chegaram foi o socialismo. E nessa questão, o Carlos Luz, ele sendo favorável ao golpe, o exército era dividido entre quem concordava e quem não concordava. Nós tínhamos uma divisão dentro do exército, os que eram a favor do golpe e os que não eram a favor do golpe. Aí no caso nós temos o Henrique Teixeira Lott, que era o ministro da guerra, que ele era a favor do nacionalismo, que ele era a favor de dar continuidade à democracia. Do outro lado nós temos o general Fiuza de Castro, que ele era a favor do golpe, ele era antinacionalista. E com isso daí o general Lott ele assume a legalidade, ele assume a continuidade do país, assume a continuidade da democracia. E ele faz com que isso aconteça. Então aí no caso com ele assumindo esse papel de protetor entre aspas, de defender a democracia, o que vai acontecer? Dar continuidade, aí quem assume é o Juscelino Kubitschek. Nós temos agora a presidente Juscelino, que vai de 1956 a 1961. Ele traz uma nova ideia para o país, a ideia desenvolvimentista. Enquanto Getúlio tinha a questão nacionalista, ele traz a outra ideia que é o desenvolvimentista. Ele vai introduzir uma indústria de base no país. E aí ele pega a grande ideia que é os 50 anos em 5, que é o plano de metas dele, que é a ideia de desenvolvimento no país. E essa ideia desenvolvimentista, ela estimula o capital privado. E ela faz abertura para o capital estrangeiro. Para quê? Para que haja o desenvolvimento de indústrias no país e para gerar uma concorrência onde a gente tem uma aceleração de desenvolvimento do país. E no plano de metas dele, desenvolvimento do Estado, ele também cria o plano de metas, que é a sua ideia, o seu projeto de desenvolvimento da nação. E ele traz os planos de metas, que aí no caso ele vai investir em energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Então nesses contextos ele vai fazer um certo investimento. 44% para o setor energético, 29% para o setor de transporte, 20% para o setor industrial, 3% para a alimentação e 4% para a educação no país. E também nós podemos aludir ao governo de Juscelino os anos dourados. O Brasil ganha a Copa do Mundo,
começa a surgir nova música, que é a bossa nova, o cinema brasileiro é muito reconhecido fora, começa essas indústrias a desenvolver o país, então tem um boom social. E com esse desenvolvimento tecnológico, parte dessas indústrias ficaram concentradas no centro-sul do país. E nessa questão, desenvolvimento dessas regiões, as outras ficaram meio que escassas de emprego. E aí o que acontece? Muitas pessoas migraram para essa região em busca do seu lugar ao sol, para tentar uma nova vida, para tentar um novo desenvolvimento. Aí nós temos a construção de Brasília, que aí vai ter o Lúcio Costa e o Oscar Niemeyer como os arquitetos para a cidade piloto, para o desenvolvimento da cidade, as questões arquitetônicas. E mais ainda, um fato de curiosidade, nós temos muitos nordestinos que migram para essa região, para a construção, que vão ser chamados de candangos. Porém, quando Brasília é construída, essas pessoas que ajudaram a construir, parte delas ficaram excluídas, então foram para as margens da sociedade. No final do governo Juscelino, a gente tem agora uma sucessão que é a corrida presidencial para o próximo pleito, o próximo presidente. Nós temos as figuras do Jânio Quadros, Marechal Lott e o Adhemar de Barros, sendo que quem ganha é o Jânio Quadros. E aí o que acontece? Jânio Quadros ganha com mais de 48% dos votos. E ele está representando a UDN, ou seja, a UDN agora chega no poder. Só o que acontece? Ele só passa 7 meses no governo. Ele é meio que rebelde. Não rebelde, mas ele é, de uma certa forma, intolerante a certas situações. E aí o governo dele tem muita pressão de uma certa camada da sociedade. E ele se recusa a isso. E ele comete algumas ações que não agradam a certa camada da sociedade. Aí ele rompe com o partido, que ele vai romper com o DN. E ele não tem uma ideologia bem fixada. E o que acontece? Ele vai homenagear Che Guevara. Ele convida o Che Guevara e da Ordem do Cruzeiro do Sul, que é uma das maiores honras do Brasil. E nisso daí traz um desgaste muito grande. E ele, percebendo esse desgaste de uma parcela da sociedade, e lembre-se que ele é um governo populista, e desgaste da sociedade, o que acontece? Ele, com 7 meses de governo, ele pede para sair, ele renuncia. Dessa forma, aí gera uma conturbação, porque o vice do era o João Goulart, o Jango, o mesmo que foi ministro do Vargas, que foi vice de Juscelino e mais uma vez foi vice. E para lembrar, na eleição presidencial eu poderia votar no presidente e no vice-presidente, ou seja, eu poderia votar em presidente de uma chapa e o vice de outra. E foi isso que aconteceu, o Jânio de uma chapa e o Jango de outra chapa. Com essa situação, quando ele renuncia, o Jango não está no país, o Jango está em outro país. Começa uma conturbação porque não querem aceitar o João Goulart no governo. E o João Goulart deveria assumir o cargo de presidente do país. E essa negação de parte dos brasileiros ou de parte de uma camada da sociedade brasileira em não aceitarem o Jango, o que é que vai acontecer? O Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul, ele faz um movimento, ele levanta um movimento para que haja a ascensão e a aceitação do João Goulart na presidência. Aí o que acontece com isso daí? Para não gerar um conflito social, mais do que já está sendo criado, e desde a época de Vargas, vamos dizer, com a morte de Vargas, tem essa questão de um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. E aí o que acontece? Para solucionar isso é criado um parlamento no país. Quem vai assumir, no caso, o parlamento, onde a gente tem o Tancredo Neves, que vai assumir como primeiro-ministro. E aí fica, curto esse processo, é de 61 a 63. Aí é colocado um plebiscito para a galera votar, para a população votar. Sendo que 82% que é o presidencialismo e 18% votaram a favor do parlamentarismo. Ou seja, em 63 o Jango assume a presidência da República. E aí o Jango entra com suas ideias também, com seus planos de metas. Ele queria redistribuir a renda de uma maneira mais justa para o país. E ele vai pegar o que seriam as reformas de base. Ele vai pegar terras improdutivas e fazer com que essas terras se tornem produtivas. Ou seja, ele iria criar uma reforma agrária no país. E aí ele ia tentar conter a inflação, mas sem sacrificar o trabalhador brasileiro. Ou seja, nessas reformas de base, ia ser atingido os grandes setores da sociedade. Agrário, administrativo, bancário, tributário, eleitoral e educacional. Ou seja, ele iria melhorar a vida dos pobres, solavancando uma nova estrutura para a sociedade. Ou seja, dos mais humildes eles teriam uma ascensão social. Porém, quando ele retrata isso, uma certa camada da elite da sociedade brasileira fica contra ele. E vamos lembrar que aí, desde quando Vargas assume com a ideia nacionalista, ele tem um certo conflito entre parte do exército. E aí o que acontece? A parte da sociedade está descontente e justamente por dizer que o Jango é comunista, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele é de esquerda, que vai dar um golpe de Estado, começa a ganhar força entre sociedade civil
e os militares. Ele faz um pronunciamento na Central do Brasil, no dia 13 de 3 de 1964. E com isso tem uma repercussão muito grande. Em torno de 300 mil pessoas assistem o discurso. Ele fala das suas reformas e com isso o que é que acontece? A sociedade ela vai ter uma resposta, que é a famosa Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E aí a gente tem várias pessoas como Lacerda, os militares, o Adhemar de Barros e outros empresários que fortalece e junta isso daí. E aí entre 31 para 1º de abril de 1954 eles conseguem depor o Jango, conseguem tirá-lo da presidência. E aí é o fim da ideia democrática no país. A gente vai entrar agora no golpe civil militar ou ditadura militar. Pessoal, esse foi um breve resumo da aula de hoje. Espero que todos fiquem bem e tchau!